Oi, gente, eu fiquei mais de um mês sem fazer nenhum vídeo, sem postar nada, porque eu estava fazendo uma coisa super importante, eu acho, que é respeitar a minha ciclicidade. Respeitar como eu estava me sentindo. Eu não sei como é que foi com vocês aí, mas esse Mercúrio retrógrado me pegou bem, eu fiquei bem quietinha, bem na minha, com muita vontade de ficar bem introspectiva, prestando atenção na minha vida, nas minhas emoções, pensando no meu desenvolvimento, no que eu quero fazer, no que eu não quero fazer, tentando me planejar. Aquela sensação, assim, não sei se vocês tiveram essa sensação, ou se é uma coisa só minha, de que 2026 ainda parece que não começou. Ela me acompanhou bastante nesse período. Amanhã é dia 20, né? E eu estou querendo crer que com Mercúrio voltando para o seu andamento normal aí, saindo dessa fase de retrógrado, e a gente começando amanhã o ano novo solar, né, astrológico, que as coisas vão se encaminhar para uma nova energia, para eu me sentir um pouco mais. Eu acho que eu já estou começando a me sentir um pouco mais expansiva, mais para fora, porque senão eu não estaria com vontade de fazer esse vídeo. Esse mês eu me permiti, depois de um tempão, depois de alguns bons anos, a, em relação a isso, a rede social, a conteúdo de trabalho, eu me permiti dar um tempo, fazer exatamente o que eu estava sentindo para questionar, a me questionar algumas coisas. E eu realmente questiono, eu acho que a gente teve uma fase inicial aí, depois da pandemia, que teve esse boom de internet, e eu sou muito grata por isso, porque eu fiz uma transição de carreira vindo trabalhar no digital. Hoje em dia, 98% dos meus atendimentos são digital. Eu tenho muitos e bons clientes que são fixos, que eu digo que são fiéis. Eu tenho clientes bons e fiéis. Eu não tenho uma carteira enorme de clientes e também eu acho que eu tenho uma filosofia de atendimento. Eu não curto essa coisa de atender em blocos, né? Ah, encher uma sala com 2.000 pessoas, com 100 pessoas, com 50. Eu não tenho muito essa coisa comigo, assim. Eu gosto do atendimento a um, eu gosto de conversar, eu gosto em grupo também, mas eu gosto em grupo se eu puder conhecer as pessoas do grupo. Eu não sei se é porque eu estive, durante esses últimos 5 anos, eu procurei muitos processos diferentes para ver onde que eu me adaptava, o que que eu queria fazer, e eu estive em muitos lugares desses, sabe, que eu era um número. É onde eu entrei e saí, e mesmo pagando, às vezes, valores altos, e, assim, a sensação de que eu só paguei um boleto. E eu não gosto. Eu acho que quando a gente trabalha com pessoas, quando a gente trabalha com saúde mental, quando a gente trabalha com emoções, esse trabalho, inevitavelmente, ele precisa ser individualizado. É a minha opinião. A não ser que, claro, que a gente trabalhe com educação. Educação é uma outra coisa. Quando a gente está ensinando algum ofício, alguma coisa, você pode ensinar para 2.000 pessoas, para 50 pessoas, para 100 pessoas, sem saber quem elas são. Apesar de que eu sinto saudade da minha época de estudos, assim, que as pessoas se conheciam e tal. Inclusive, eu tenho assim uma teoria de que não precisa ser assim no digital, e eu provo a minha teoria quando, ano passado, em junho, quem me acompanha que sabe que eu fiz talvez acho que meu terceiro curso de psicanálise nos últimos anos, e eu fiz um lá esse curso de psicanálise clínica que foi dada pela doutora Nina, que lá na Elânia, no Instituto Elânia Orives, mas essa parte de psicanálise clínica foi dada pela doutora Nina. E ela, mesmo tendo uma sala com milhões, sei lá quantos alunos, 200 alunas, online, por incrível que pareça, a doutora Nina provou para mim que é possível, quando a gente quer, individualizar até esse tipo de processo. A doutora Nina, ela se aproximou da gente como uma boa professora realmente faz. E isso fortaleceu em mim o meu estilo de atendimento, no que eu acredito, né? Eu gostei muito disso, eu aprendi muito isso com ela, que é incrível, né? Eu vi a doutora Nina pessoalmente uma vez em São Paulo, quando a gente foi receber nossa certificação em novembro. Na verdade, a gente nem foi receber, eu vou receber agora a minha certificação. Mas a gente foi no evento que ela está. E, de fato,
eu só vi a doutora Nina uma vez, mas eu prestei atenção nisso. Ela conhece todo mundo, ela sabe o nome de todo mundo, ela sabe a história de todo mundo, ela conhece todo mundo, e eu dou muito valor a esse tipo de interação, e é o tipo de interação que eu acredito, e ela provou para mim que para você trabalhar na internet ou trabalhar com pessoas, muito ou pouco, você não precisa ser inacessível. Essa sempre foi uma coisa que me incomodou muito na internet, que tem uma crença, né, tem uma premissa aí do digital que você precisa ser inacessível para você cobrar caro pelo seu acesso. Não acredito nisso, quer dizer, eu sei que acontece, mas não é o tipo de atendimento que eu quero para mim, que eu acredito. Eu não quero dizer com isso que eu não percebo, eu não estou cega, eu vejo que as pessoas ganham muito dinheiro fazendo isso, mas não é o tipo de coisa que me deixaria feliz. Isso quer dizer o quê? Que eu não gostaria de ter a quantidade de dinheiro que essa galera faz? Gostaria. Você não? Eu gostaria. Mas eu acho que é um preço muito alto para mim a ser pago. É, eu acredito que eu posso fazer o meu com a minha verdade, né? Com o que eu acredito que é legal para mim. Dito isso, esse mês também foi um mês de mudança. E eu reparei que não foi mudança só para mim, não. Eu tomei algumas decisões em relação ao meu trabalho. No início do ano, para falar a verdade, em dezembro, esse é um ano de eleição, todo mundo sabe, quem me conhece mais sabe que eu sou jornalista e que eu trabalhei na área política muitos anos da minha vida, e que geralmente em ano de eleição eu trabalho, porque é interessante financeiramente para mim, e não é um trabalho que eu odeio, né? Eu gosto de trabalhar e eu sei que eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo se eu me organizar. E desde dezembro eu tenho feito. E realmente, se a gente se organiza, dá tudo certo. Às vezes eu me sinto o pai do Chris, do Todo Mundo Odeia o Chris, que eu tenho 2 empregos, 3 empregos, mas as coisas geralmente dão certo e eu fico feliz com isso. E tem um lado bom disso, que eu sinto, desde que eu fiz minha transição de carreira, que eu preciso muito correr atrás, sabe? O tempo todo, ó, meu despertador tocando aqui para tomar um remédio. Eu sinto que, desde que eu fiz minha transição de carreira, que eu fico nessa. É uma angústia, né? Que você precisa correr atrás quando você trabalha como autônomo, e para começar como eu comecei, sem ter dinheiro guardado. E é difícil, porque você trabalha para pagar a conta, né? Você é o mês todo ali na correria. Então, esse ano, como eu estou com um trabalho fixo, assim, né? Que eu consigo fazer home office e assim mesmo, de vez em quando eu saio, claro, para trabalhar, mas é um pagamento que eu posso contar, assim, com ele todo mês, seguro. Eu me permiti botar o pé no freio dessa agonia de ficar correndo atrás do pagamento do próximo boleto, para pensar um pouco, para botar minha cabeça no lugar. E assim, tem algumas coisas, né, gente? A primeira coisa que eu acho que eu pensei, e que é uma coisa difícil da gente lidar, mas que é isso, em primeiro lugar, é que a gente não é quem a gente quer ser, na maioria das vezes, né? A gente é o que é possível a gente ser, o que a gente dá conta de ser, né? E eu tenho um dilema, assim, na minha vida, que é o dilema de ter chegado na meia-idade, ou nessa fase da minha vida, que eu já nem sei mais se é meia-idade, né? Se eu viver tanto quanto a minha mãe, talvez eu esteja realmente entrando na segunda fase da minha vida, e não na última, assim, nas últimas. Mas o fato é que eu tenho 56 anos. E quando a gente tem essa idade, depois de 50, eu acho que a gente pensa mais na impermanência das coisas, a gente pensa mais, é, presta mais atenção nas escolhas que a gente fez ou deixou de fazer, porque a realidade eu acho que se impõe, né? E é muito interessante perceber como a gente precisa aprender a aceitar as coisas como elas são. Então, assim, eu gostaria, de fato, de ter feito outras escolhas na minha vida no momento que eu podia, mas eu não tinha recurso para isso, né? Então, eu estou bem feliz que eu tenho alguns recursos a mais hoje em dia. Recursos psíquicos, que eu digo, emocionais, que eu tenho condição de bancar as minhas escolhas, de entender numa boa, sem me culpar ou sem culpar o outro, que as coisas não são exatamente como eu gostaria que elas são, como elas são, e que se elas tiverem que ser diferentes, serão. Isso não quer dizer, né, gente, que eu sou uma pessoa que estou entregando a minha vida ao que a vida se apresenta. Estou no modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Muito pelo contrário, eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa de ação, eu gosto de fazer as coisas, eu acredito nisso. Eu acho que isso me move. Eu sou uma pessoa que tem muita pulsão de vida, eu quero muito fazer coisas, eu tenho muitos desejos, eu tenho muitos sonhos, muitas vontades, muitas coisas que eu quero realizar, conquistar, fazer e viver.
mas também é entendendo o limite que eu tenho hoje, né? Não é só de idade. Limite é em relação a tudo. Por exemplo, é um limite esse que eu me imponho de trabalhar no digital. Essa foi uma decisão que eu tomei um pouco lá atrás, mas que cada vez mais consolida, que é, eu sei que eu preciso do Instagram, por exemplo, para divulgar o meu trabalho. Eu sei que eu preciso fazer vídeos, que eu preciso fazer tráfego pago, esse tipo de coisa se eu quiser ter mais clientes e tal, mas eu não preciso fazer isso com sofreguidão. Eu já entendi que eu posso fazer isso no meu ritmo, do meu jeito, em paz, porque uma coisa que eu já saquei também é que quando a gente faz as coisas nesse desespero, querendo, querendo, não adianta muito. As coisas, quando eu estava trabalhando 15, 20 horas por dia, correndo atrás, fazendo atendimentos e ainda pensando em lançamento, em tráfego e etc e tal, porque eu não tenho funcionários, né? Eu tenho que fazer tudo eu ficava extremamente cansada e não me representou muita diferença realmente de retorno financeiro, assim, Porque hoje em dia eu vejo que eu tenho, os clientes que eu tenho, um me indica para o outro e tal, eu estou sempre trabalhando, eu nunca fico sem trabalhar, isso que eu quero dizer, eu tenho clientes, pessoas que me procuram, eu tenho sempre coisas acontecendo, e eu acho que isso também é resultado desse tempo que eu corri, né, ao longo desses 5 anos que eu corri, em busca de consolidar um pouco mais a minha carreira. Eu estou muito focada, eu estou pagando minha língua, porque eu disse que, eu lembro que eu falava muito isso, eu tenho um amigo, Fernando, que estuda muito, estuda pra caramba, fez mestrado, doutorado, não sei quantas pós, não sei quantas graduações e tal, e eu sempre falei para ele, Deus me livre, eu não quero nada disso, que preguiça e tal. E eu paguei minha língua, né, porque nos últimos 4 anos eu não tenho feito nada além de estudar. E eu agora estou com um super desejo de fazer uma nova graduação, que eu nem vou falar do que é ainda, porque ainda estou pensando aqui na minha cabeça, mas nesse meio tempo eu fiz uma graduação. Eu estudei, fiz cursos livres de terapias, né? Depois eu achei que era necessário fazer um curso superior de terapia integrativa. Fiz esse curso, fiz alguns cursos de psicanálise, tenho estudado muito neurociência, tenho vontade de fazer uma pós-graduação em neurociência, mas eu acho que eu preciso fazer uma graduação antes de ir fazer essa pós-graduação em outra área. Então, assim, eu tenho pensado nisso tudo e às vezes eu fico pensando, poxa, eu podia ter tido essa ideia ou pensado sobre isso aos 25, aos 30, aos 40, mas eu não tinha condição nenhuma, gente, de pensar nisso. Eu não tinha condição emocional nenhuma de pensar nisso. Eu não tinha condição psíquica. Eu nem achava que eu fosse capaz de fazer isso. Nem que eu merecesse fazer isso. Eu estava mais focada em outras coisas. Mas eu acho que o foco maior que eu tive nesses anos passados que às vezes eu me pego pensando, que foi a criação dos meus 3 filhos, esse foi um projeto de sucesso na minha vida, que apesar de todos os pesares meus, de todas as minhas dificuldades como pessoa, é, isso aí eu consegui fazer bem. Eu acho que eu coloquei toda a minha energia nisso. Não estou dizendo que eu fui uma excelente mãe, porque eu acho que ninguém é, mas eu fui uma mãe suficientemente boa para os meus filhos, de fato, porque os 3 estão aí na vida, estão indo para a vida, né? Sabem se resolver, os 3 se encontraram. Então, isso para mim é o que me dá um certo alento, porque eu fico pensando, bom, esse era um projeto importante, não que eu não seja um projeto importante, eu acho que eu sou. E o projeto Eu continua ativo, então ele continua importante e está aqui. Isso está ficando meio um vlog assim de cabeção, né? Meio uma sessão de psicanálise, meio tudo misturado, fazendo. Mas é isso, eu estou aqui conversando com vocês meio sem roteiro mesmo, até porque nem é muita gente que vê isso no meu YouTube, depois eu faço alguns cortes e tal. Mas eu gosto, eu acho que é legal eu postar essas coisas aqui, especialmente nesse ano, porque eu quero registrar mesmo essa fase da minha vida. Talvez alguns anos depois eu venha ver esses vídeos, apesar de que eu não gosto de ver meus vídeos, né? Eu posto, depois eu nunca mais vejo, mas é para eu lembrar, né? Antes a gente escrevia, agora a gente vem aqui e grava vídeo. O fato é que amanhã é dia 20 de março de 2026 e nós estamos começando um novo ano aí solar, astrológico, e eu estou botando fé que a partir de amanhã as coisas vão começar a melhorar. Mercúrio, a partir de amanhã, também não está mais retrógrado. E se vocês são observadores, vocês vão ver que aqui atrás de mim não tem mais nada, não tem um cenário, nada bonitinho, porque essa é uma das mudanças que eu vou fazer. Eu vou fazer uma mudança de casa, que é uma coisa que eu amo fazer. Eu moro aqui neste apartamento que eu moro há 3 anos, mas no prédio que eu moro há 14 anos.
E então, depois de 14 anos, eu estou mudando, vou fazer uma mudança bem radical, e eu estou muito feliz com isso, eu estou muito animada com essa nova fase da minha vida, mas, ainda assim, eu sei que tudo que é mudança, né, gente? Eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre isso. A gente precisa se adaptar, a gente vai com medo. Não é que eu tenha a maior coragem do mundo, não, a gente faz com medo, mas vai com medo mesmo. É meio nesse espírito que eu estou fazendo essa mudança agora, mas eu estou feliz. Eu quero, de fato, mostrar para vocês uma coisa que eu nunca fiz, mas que eu acho que eu vou fazer agora, é um close friends. Eu acho que eu vou fazer aquele Instagram, aquele story que é só para os melhores amigos e tal, para não ficar enchendo o saco de todo mundo com essa coisa de mudança, mas eu quero mostrar para quem tiver interesse é, o que vai acontecer assim daqui para frente, a, a adaptação que eu vou ter que ter nessa nova vida que eu vou ter, porque eu vou realmente é uma mudança radical, né? Então, gente, é isso. Esse vídeo é para você refletir também se você está respeitando o seu ciclo, se você está olhando para você, se você está botando o pé no freio quando você pode, obviamente. Eu quis botar o pé no freio na minha vida em várias ocasiões e eu não podia. Se você está pensando em você, se você está se escolhendo, se o projeto você está on. E para te dizer que o ano de 2026 pode ser que ele esteja começando amanhã de fato, e para dizer que eu espero que você esteja aí tão cheio de planos para esse ano como eu estou. Quero dizer que os meus planos não são planos, sei lá, enormes, não é nada disso, mas meus planos, em essência, são: eu quero ser feliz em 2026. Eu quero ficar feliz, eu quero fazer o que eu gosto, eu quero realizar coisas, eu quero conquistar algumas coisas, eu quero estudar, eu quero aprender. É isso, eu não estou querendo grandes viagens. Inclusive, esse ano eu estou meio off de viagens, não estou querendo muito. Até ano passado eu viajei bastante. Esse ano eu não estou com vontade, eu estou meio respeitando as minhas vontades. No dia 1º de maio, a minha filha vai casar. Essa é uma grande, eu acho que é um grande acontecimento assim na vida de todo mundo, né? De toda mãe, assim. Eu nem pensei que eu ia passar por essa experiência, porque os meninos aqui em casa são bem modernos, assim. A minha filha, especialmente, ela sempre falou: ah, que esse negócio de casar. Ela já mora com o noivo dela há um tempo. E eu nunca achei, de fato, que ela fosse fazer isso, um casamento, aquele ritual, uma festa e tal. Mas eles decidiram fazer. E eu estou muito feliz, vai ser muito legal, vai ser uma super experiência que eu vou passar na minha vida também. Então, estou ainda por cima me preparando para isso. Daqui a 40 dias casarei a minha filha e estou animada para isso também, tá? Então, vamos ver. Detesto prometer o que eu não entrego, né? Vamos ver se a partir de agora, a partir de amanhã, se eu começo novamente a postar aqui, a falar um pouquinho mais para vocês sobre as minhas ideias com mais frequência, tá bom? Um beijo e um ótimo ano novo astrológico para todo mundo.